Muito bem, vamos continuar. Agora a pergunta vem de Lisboa. E a pergunta é do Manuel. Será que o Manuel de Lisboa é o mesmo Manuel da outra vez? Porque houve também, se eu não estou equivocado, numa outra ocasião, um Manuel de Lisboa, se eu não me equivoco. Se é o mesmo Manuel ou é outro. Se for o mesmo Manuel, se tu já fizeste uma pergunta, aliás, eu digo isso para todos os meus ouvintes. Quando vocês já fizeram uma pergunta, avisem. Olha, eu já fiz uma pergunta, essa é a segunda ou qualquer coisa assim, então eu já vou me dando conta que já são pessoas que fizeram mais de uma pergunta. Um ou outro eu já sei, que já fizeram 2, 3 perguntas, claro, quando eu vejo o nome já sei de quem é a pergunta, já sei de quem se trata. Mas aqui eu vejo o teu nome, Manuel. Se tu fores o mesmo, depois tu me dizes, tá bem? Não, sim, sou eu mesmo, Manuel. Se não, muito prazer, Manuel. Muito obrigado pelo carinho e pela gentileza de me fazer a pergunta. Deixe-me ver a pergunta do Manuel. Andy, eu gostaria de saber... Ai, não. Eu gosto de saber de notícias do Brasil. E me lembro de ler que a presidente Dilma, ela acabou com o kit gay. Mas o que era o kit gay? Obrigado. Muito bem. Kit, eu não sei se aqui em Portugal se usa essa palavra, é uma palavra inglesa, que quer dizer um estojo com coisas, né? Ou um conjunto de algo onde tem tudo ali que se precisa. Às vezes se diz um kit primeiros socorros. Né, aquelas caixinhas com os primeiros socorros, tem aquelas coisinhas, é uma palavra inglesa que se usa dizer kit. Na verdade, o Ministério da Educação, e foi um conjunto de 2 ou 3 ministérios, se eu não me engano, com especialistas, etc., prepararam para a educação sexual nas escolas da rede pública do Brasil um livro, não um livro, muito menos que um livro, uma brochura, um tipo de um polígrafo, uma cartilha, essa é a palavra. Uma cartilha com exatamente essas coisas que vocês me perguntam sobre sexualidade e que eu vou explicando aqui o que é isso, o que é aquilo, o que era aquilo outro, tá certo? E era uma cartilha sobre questões da sexualidade. Aonde, então, nessa cartilha não se abordava só a sexualidade convencional. Então, se abordava a esfera, por exemplo, fisiológica. Então, explicar o que são pessoas intersexo, etc. e tal. Depois, o que são pessoas cisgêneros, transgêneros, intergênero, etc. O que são pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais, o que é orientação sexual, o que é isso, mas em amplo espectro, né? Pronto, isso foi como pôr uma raposa no galinheiro, com todo respeito às galinhas, mas os parlamentos, numa vez, não são, vez ou outra, não são mais do que galinheiros e pardieiros, tá certo? Porque é o que são de verdade. Então, quando isso chegou para aprovação no parlamento brasileiro, isso foi elaborado com equipas e subcomissões e comissões do parlamento, tá certo? Essa cartilha, claro, como aqui o Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que no Brasil não é um sistema parlamentarista, um sistema presidencialista, mas coisas que o Congresso aprova, a presidente da República tem que vetar ou sancionar. E neste momento a presidente Dilma, eu nunca defini, nunca consegui definir de fato se a presidente Dilma, ela sim, obviamente, assumiu uma postura conservadora. Isso é indiscutível. Por mais que goste ou que não goste da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente, nesse aspecto e no que diz respeito às questões relacionadas aos direitos LGBTI,
ela assumiu durante todo o governo uma posição conservadora. Evidentemente que também se entendia que talvez essa posição conservadora se devesse às pressões das bancadas, que no Brasil tem um apelido, a bancada BBB, porque no Brasil tem o Big Brother Brasil, né? O Big Brother Brasil, que é o tipo Casa dos Segredos aqui de Portugal, é BBB. Então se assume que o BBB é o Big Brother Brasil. E também tem a bancada BBB nos parlamentos, que é a bancada Boi, Bala... E qual é a outra coisa? Boi, Bala... Boi, que é dos ruralistas, né, do tal. Bala, que são dos que são favoráveis às que são da ultradireita, né? A bala de revólver, né? Boi, Bala, e não me lembro qual é o outro B, que eu já até me esqueci dessa coisa, mas tem essa bancada. Essa bancada tem uma força muito forte, essas bancadas têm uma força muito forte no Brasil e pressionaram a presidente Dilma e ela vetou essa cartilha, que seria uma cartilha distribuída, como tem aqui em Portugal, não é? Uma cartilha que seria, então, para o esclarecimento nas escolas do que é identidade de gênero, que são pessoas cisgêneros, pessoas transgêneros, pessoas intergêneros, enfim, essa coisa toda. Então, isso era o kit gay. E ganhou este nome por causa de um deputado, que é bastante famoso no Brasil, um deputado de ultradireita, uma pessoa bastante questionável. Não vamos entrar aqui em questões políticas, não que eu não possa, mas agora não é o momento. Ele, então, e depois isso foi pelos contrários, aqueles que eram contrários à cartilha de esclarecimento sobre questões de sexualidade e combate ao preconceito, foi apelidado pejorativamente de kit gay. Eles diziam que aquilo era a cartilha para que todo mundo virasse gay e influenciar as crianças a serem gays, não é? Então, pronto, foi isso foi o nome que então essas pessoas deram à cartilha para denegri-la e criar uma imagem muito negativa, e então ganhou o apelido de kit gay, e a presidente Dilma então vetou. Isso mas já faz alguns anos, né? Isso já faz alguns anos, as coisas agora já foram por outros caminhos e a situação já era diferente. Aquilo foi uma situação daquela época, que essa era uma proposta das equipes do parlamento com alguns ministérios, e que chegou ao parlamento, e quando foi para a presidente, então ela vetou, por pressões desses políticos das bancadas conservadoras. Tá certo? Pronto, é isso, Manuel. A tua resposta também não é porque eu estou tentando resumir, não, as respostas, não é para recuperar o tempo da pergunta do Felipe lá em cima. Lá em cima eu digo porque eu estou lendo aqui na tela, no ecrã do computador. Então não é essa a minha intenção. Casualmente são perguntas mais fáceis de responder em muito menos tempo. Então pronto, Manuel, muito obrigado, um grande abraço, espero que tenha esclarecido essa questão do kit gay, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado.